que não é o nosso caso. Nós temos várias pessoas que não concordam comigo em várias coisas e a gente segue juntos, porque algumas coisas essenciais nos tornam próximos, né? E é sempre assim. Eu achei bizarro, e obrigada aí pela solidariedade, obrigada mesmo. Eu achei bizarro a Regina Duarte confundir os santos, pois são entidades bastante conhecidas no mundo. Santo Expedito tem igrejas espalhadas por muitos países e São Sebastião é homenageado no dia 20 de janeiro de norte a sul do Brasil. Pois é, para quem é interessado em santos e em cultura, isso realmente surpreendeu, né? Porque, repito, ela não terá script. Ela vai ter que enfrentar o dia a dia e ela vai chegar no momento em que vai... Eu até postei aqui a pergunta. Eu postei a pergunta, quem é que vai brigar primeiro? Vai ser a Regina com o Bozo ou vai ser o Bozo com a Regina? Entendeu? Qual deles vai brigar primeiro? Que a briga vai sair, eu tenho certeza. E mais, né? Esse outro camarada que vai junto com ele, que poderá ir junto com ele, o Carlos Vereza, ele já tinha se indisposto com o Alvim por causa da TV Cultura, ou da Rádio Cultura, ou alguma coisa assim, no TV Brasil, algum canal que foi extinto pelo Alvim. Agora ele vai querer reabrir. E aí? Vamos ver o que vai acontecer. Eu gosto desses entrever assim. Ah, gosto. Sim, sou fã. Totalmente fã. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Ah, claro, hoje é dia 21 de janeiro. Exatamente, dia 21 de janeiro. Mas a gente fala sobre determinados assuntos e as amigas, né, aqui tem uma que diz que eu falo tanto de religião, é impossível que eu não tenha uma religião, né? Diz aqui a Maria de Lourdes, eu sempre estou com a Maria Helena, Maria de Lourdes, mas Maria, eu não tenho mesmo religião. É que eu gosto muito da Bíblia, e como a gente mora aqui no Brasil, mora nessa parte do mundo, a Bíblia é o livro mais importante que nós temos, então eu conheço um pouco, então gosto de falar e tal, mas poderia falar sobre Gavada Gita, poderia falar sobre os Vedas, poderia, então, sabe, o Corão, depende da geografia de onde eu estou, né? Então falo, porque nós temos um contato. Sabe o que é religião? Religião é de religare. Religare viria da ideia de uma ligação que teria sido cortada entre o homem e Deus, né? E com a filosofia una, aliás, eu vou falar sobre isso agora na sexta-feira, no nosso encontro aqui, nós perdemos tempo. Ao invés de aprender a conviver com Deus, nós passamos a maior parte do tempo procurando Ele. E aí, claro, a gente perde tempo, né? Então, eu vou agora, estou fechando aqui um contato com o Milton Rondó. Tudo bem? Tudo bem, Milton?
não deu qualidade aqui. Vamos ver o que aconteceu. O que houve, né? Já estava conectado e rompeu, né? Vai saber. Ah, sim, agora deu. Milton Rondó Filho, bom dia. Bom dia, tudo bem, Beatriz? Tudo bem, obrigada pela colaboração com a gente aqui. Um prazer. Milton, como é que está o mundo hoje? Que Pergunta pergunta, hein? fácil, assim, uma terça-feira, né? Uma perguntinha bem básica. Olha, eu acho que, assim, a gente tem que falar as coisas a partir de onde a gente está olhando, né? Acho que, Claro. enfim, a partir daqui, eu vejo, eu gostei muito das declarações da Petra, né? Sim. Que é diretora, né, do Democracia em Vertigem, no sentido de que, na verdade, o que aconteceu aqui no Brasil é um movimento mundial, né? Não foi só aqui, né? E eu acho que é assim que a gente precisa ver, até para a gente poder sair dessa situação o quanto antes, né? Acho que foi muito simbólico também Bolsonaro ter orientado o Itamaraty no sentido de retirar o Brasil da CELAC, né, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né? Então, assim, tem um movimento muito evidente de isolamento do país, né? E de uma inserção internacional subordinada, né? Que é o caso, enfim, do apoio do Trump à entrada do Brasil na OCDE, onde a gente vai entrar como, enfim, um país de segunda classe, evidentemente, e numa organização que é contra os nossos interesses, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso presente. Acho que a premiação aí, porque já é uma premiação, né? Só a indicação do Democracia em Vertigem para o Oscar já é uma premiação, enfim. Eles certamente enfrentaram mais de uma dificuldade, né, para fazer isso, né, em Hollywood. Enfim, a gente sabe que os interesses de Hollywood são aqueles que são, enfim, também, né, da grande indústria, muito ligada também ao grande capital, né, então é uma vitória, sem a menor sombra Não de dúvida. não deixa de ser uma espécie assim de resistência muito ainda discreta, mas já nos maiores organismos do mundo, não só nas ONGs, mas que começa a perceber. Tem um seriado que é de um mundo distópico, onde a religião, através do Estado, domina e elimina todas as liberdades individuais. Eu não estou conseguindo lembrar o nome agora. Eu acho que a gente precisa ter uma compreensão da religião bem profunda, né? Porque, na verdade, se você pegar, por exemplo, na sabedoria chinesa, você vai ver que a religião é considerada um superextrato cultural, né? Tanto que, por exemplo, eles consideram Confúcio um filósofo, né? Quando para nós, na verdade, se a gente for analisar, Confúcio é mais do que isso, né? Ele já as concepções do Confúcio são religiosas para o Ocidente, né? Então, enfim, eu acho bem interessante a gente poder entender isso, até, por exemplo, para poder entender o Irã, né? Quer dizer, como é que o Irã, que é violentado política e culturalmente, né, a partir da destituição do golpe de Estado contra o Mossadegh, que havia nacionalizado o petróleo, né, um pouco na linha do que aconteceu aqui no Brasil, muito parecido, né, do que aconteceu aqui no Brasil, lá nos anos 50, né? Como é que o Irã, quando consegue se libertar em 79 com a Revolução, ele retorna de uma forma muito forte para a religião, né, para encontrar ali a sua identidade que tinha sido violentada, né. Eu acho que é interessante a gente poder, até para a gente poder entender toda a questão aqui dos neopentecostais, né, as reações agora, por exemplo, né, as declarações desse nazista, esse Alvim, aí, secretário de Cultura, né, que na verdade apenas explicitou o que eles pensam, né, na Ele menor se sombra de dúvida emocionou, de que... né? Como? Ele se emocionou e falou o que não era para falar. Exato, ele certamente não é o único nazista desse governo, ao Não, contrário, eles são todos, né. todos. Todos eles. Agora, é difícil assim a gente se situar nesse. Porque, na verdade, ontem alguém falava no pêndulo da história, né? O pêndulo.
E de repente a gente percebe que de uma certa forma, meio de forma grotesca ou não, mas as coisas meio que se repetem. Agora mesmo tu fala do Irã, né? Quer como dizer, farsa, né? exatamente. Como diria o Marx. Porque hoje, por exemplo, quando a gente vê essa suposta religião, que é muito baseada na teoria, na ideologia da prosperidade, né? Ela é uma coisa que vai um pouco além da religião como a gente conhecia. Uma coisa assim mais introspectiva. Eu acho que, de novo, o Oriente Médio é muito útil para a gente poder entender o que acontece aqui. Na medida em que o neoliberalismo, o liberalismo, ele busca acumular capital, evidentemente, né, o capitalismo, né, tem essa finalidade, ele vai trabalhar com a noção de que o Estado deve ser mínimo, para ele ter maior liberdade, né? E é a fase que nós estamos, um capitalismo selvagem, né? Ora, quando você tem um Estado mínimo, você tem necessidades básicas, direitos básicos que precisam ser preenchidos, que precisam ser protegidos, promovidos e providos de alguma forma, né? E aí é quando as religiões justamente entram, né? O que são as madraças no Oriente Médio? São exatamente isso, né? As mesquitas têm ao seu redor estruturas de prestação de assistência social, né? Que é o que a gente vê aqui por parte das igrejas neopentecostais, que é o que a gente vê aqui por parte, às vezes até do crime, né? O PCC faz isso, transportando as mulheres dos presos lá para os presídios, lá no caso de São Paulo, que estão lá no oeste de São Paulo, a 400, 500, 600 quilômetros da capital, né? Provendo advogados, dando bolsas para os filhos dos detentos, enfim, para estudarem direito, né, e assim por diante, né? Então você vê isso muito, provendo de alguma forma algum sustento para essas famílias dos presos, né? Então, enfim, você vê aí um círculo vicioso, né? Enfim, muito parecido com o que aconteceu no Oriente Médio, que resultou no terrorismo que resultou, né? Então a gente, enfim, a gente tem um espelho aí. Os métodos são os mesmos, né? Só que com os métodos são os muito mesmos. Similares, muito similares. Quer dizer, muito tu similares, tira o Estado, tu deixa, não existe espaço vazio, né? Exatamente. Vai e mais, e não apenas a assistência social, mas eles vão prover também que talvez que não é menor, ao contrário, segundo Gramsci, né, esse é o centro da política, a questão cultural, né, eles vão prover cultura também, né. Se você pega, eu morava, por exemplo, em Brasília, em frente à Catedral da Universal. Nas sextas-feiras tem o rock com Deus ou com Jesus, não me lembro exatamente, mas enfim. E aí eles, então, enfim, você tinha, os meninos podiam vir de metrô até ali, enfim, porque é seguro, porque o ex-governador Roriz fez a estação que sai ali dentro, e vem de uma forma segura das cidades satélites, né? Se encontram num lugar seguro, né? Ouvem música ao vivo, enfim, né? Um rockzinho, enfim, né? Evangélico e tal. Então, enfim, se você também passear pelas periferias nos finais de semana, você vai ver isso, né? Os únicos espaços de encontro com música, com cultura, enfim, né? São as igrejas evangélicas, né? Então, eles têm um papel muito importante, né? E lembrando que no nosso artigo 6º da Constituição está lá o direito ao lazer, né? Quer dizer, o Estado deveria proteger, promover e prover, né? Sim, tem o funk, que até no funk eles estão fazendo reuniões de funk religioso. Isso. O funk faz também, e o funk também, quer dizer, enfim, de alguma forma prover, né, essa necessidade, né, e aí você vê um ódio de classe, né, com relação a isso, né, porque o pobre tem de trabalhar, ser limpinho, dormir no emprego, e se não dormir no emprego, ir para casa e ficar quietinho, né, para no outro dia estar de novo na casa da patroa, né, enfim, então incomoda muito. Sabe um momento, Milton, que eu me apavorei há algum tempo já, não é desse ano, nem ano passado, foi quando eu soube que tinham facções pentecostais, traficantes que estavam desalojando os pequenos terreiros de Umbanda e tal. Então, isso tem acontecido principalmente na Baixada Fluminense, nos arredores de Brasília.
a nova Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é um pouco se debruçar